Muita gente me pergunta, tá, Rafa, você recomenda um CRM desde o momento zero da empresa? Sim, eu recomendo um CRM desde o momento zero da empresa. E quando eu olho para toda uma jornada de um lead até ele virar cliente ou até ele ser perdido e voltar para o topo do funil para ser enriquecido, qual que é a melhor informação que eu tenho para tratar aquele lead de forma personalizada? Especificamente, são dados factuais. Ele acontece dessa forma e por uma projeção baseada num algoritmo, esperamos que esse seja o evento que poderá vir a acontecer. Isso muda completamente a atuação do time de vendas. Fala galera, estamos começando mais uma edição do Hook Talks, a nossa série de entrevistas com executivos, gestores, líderes de empresas que estão no dia a dia das empresas, estão ali lidando com desafios, oportunidades, estratégia, planejamento, tudo relacionado ao crescimento, né, da sua empresa. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao Hook Talks, tá certo? A nossa edição de hoje, gente, é uma edição super especial. É uma edição diferente, porque nesta edição eu trago um compilado das melhores entrevistas ou das entrevistas de vendas que nós realizamos aqui na nossa série Hook Talks até hoje. Então, são diversas dicas, diversas recomendações, muito conceito aplicado aqui na prática para você conseguir testar, validar e experimentar na sua empresa. Então, diferente das outras edições e das futuras edições, onde eu tenho ali, né, um bate-papo, uma entrevista, um talks mesmo com os nossos entrevistados, com os nossos participantes aqui do Hook Talks, hoje nós resolvemos então fazer este compilado e trazer esse resumo, que eu acredito que vai ser muito, muito, muito importante, com muitos insights, muitas dicas para você que olha muito para a sua operação de vendas. Mas, gente, antes de entrar, né, no nosso conteúdo e nesse resumo que a nossa equipe preparou com muito carinho, com muito cuidado, né, para você, eu queria pedir muito para você curtir o nosso canal, assinar os nossos vídeos, assinar o Hook Talks, deixar os seus comentários, dar sua opinião, né? Diz aí se você está gostando, se você não está gostando, se o conteúdo está sendo relevante, se você aplicou alguma tática, alguma recomendação, alguma prática e gerou resultado para você na sua operação. Diz aqui para a gente, coloca aqui nos nossos comentários, pode deixar aqui sua opinião, seu feedback, que é muito, muito, muito importante para nós, né? Para essa evolução do canal. Já são dezenas de entrevistas, né, publicadas e a gente vai continuar aqui semana a semana produzindo esse conteúdo de uma maneira totalmente gratuita, tá certo? Gente, então vamos lá, sem mais delongas, vamos lá de uma maneira muito objetiva e direta ao resumo das principais entrevistas de vendas até agora no Hook Talks, tá certo? Vamos lá, espero que você goste desse resumo e deixe o feedback aí, tá certo? Vamos lá. Tesouro, a gente já trabalhou com mais de 200 empresas, né, via consultoria e apoiamos aí por programas de capacitação mais de 500. Então já tem, de fato, um track, uma jornada que a gente foi construído e na Inside nós desenvolvemos uma metodologia que nós chamamos de Flywheel de Vendas, que considera 3 disciplinas, pilares, fundamentos, vamos colocar assim, chave, que uma empresa ela precisa estruturar no começo e depois seguir otimizando, né? Nós gostamos de entender que uma máquina de vendas ou geração de receita, ela começa por gestão, que é toda a parte mais estratégica, planejamento, então assim, contratação da equipe, remuneração da equipe, rotina de gestão de controle da equipe, isso é o que nós entendemos que é essa disciplina de gestão. Aí a gente tem um nome no mercado que está cada vez mais comum, que a Hook, inclusive, educa muito o mercado sobre isso, que é a parte de RevOps, né? Que é operações. Nós estamos traduzindo muita coisa da gringa, né, para cá, que seriam operações relacionadas a processos, tecnologias, ao como, digamos, a máquina tem que operar de fato. E, por fim, o último pilar, a tríade ali, é a capacitação, que é o que o mercado está muito acostumado a chamar de enablement, né? Então, seriam todos os recursos, eu gosto de entender dessa forma, necessários para performar na maior eficiência possível. Quais recursos são esses? Materiais, rotinas de capacitação da equipe, que a gente precisa garantir, e basicamente também protocolos ali de, como eu gosto de falar, afiar o machado, né, daquele profissional para que ele esteja sempre melhor na condução das suas reuniões, das suas ligações, das suas interações. Então, quando a gente consegue operar bem com esses 3 pilares, a máquina começa, geralmente ela anda mais rápido, tá?
Aí, obviamente, tem muitos desafios em cada um deles, né? Claro. Mas eu acho que é uma forma de estruturar o pensamento do que eu tenho que olhar numa máquina de vendas. Não, excelente, excelente. Galera, olha que interessante. Flywheel de vendas. Adorei esse conceito. Então, é um flywheel, né, onde você tem 3 grandes pilares, onde a gente tem gestão e estratégia, operações, né, e a capacitação, ou sales enablement. Então, imagine nessas três grandes pilares, né, girando de uma forma mais rápida, integrada, convergente, para chegar na eficiência. Então, adorei muito esse conceito, acho que faz muito sentido. A gente trabalha aqui também no conceito de flywheel, mas olhando a jornada como um todo, não só para a operação de vendas. Então, aqui a gente está fazendo uma apropriação, né, uma definição, uma aplicação do flywheel que envolve marketing, vendas e sucesso do cliente pós-venda, uma aplicação direta e pragmática no processo de vendas ou na gestão de vendas. Então, é um conceito muito bacana, eu acho que vale muito a pena, eventualmente, você avaliar e, quem sabe, testar aí na sua empresa. Posso fazer uma provocação? Sem dúvida. Boa. Tem alguma prioridade dentro desses três pilares? Tem um que é mais importante, menos importante? Ou os 3 ao mesmo tempo? Como... Já no começo do podcast, Já no começo. Né? Não tá no script, tá, isso daí, pessoal, mas assim, vamos lá, acho que tem, dependendo, né, do contexto da empresa e do momento, de fato existem prioridades. Então é muito comum a gente pegar empresas que, por exemplo, a parte de tecnologia está uma bagunça e a gente precisa começar por ali. Tá. Ou empresas que já têm uma equipe performando, mas não tem nada de rotina de gestão. Então, agora, falar que geralmente é essa frente que dói mais, não. Depende muito das empresas. Agora, para as empresas que estão começando, eu me arrisco a falar que um caminho meio lógico é olhar principalmente para essa parte de CRM, processos, no começo, tá? Então, talvez se eu tivesse que responder para uma empresa que está começando, começa com, um mínimo de processo e de tecnologia que você precisa, para depois você ir organizando rotinas de gestão, para depois você ir... Até porque você não tem nem time, geralmente, né? Então, não tem muito o que entrar em capacitação nesse momento. Mas seria por aí, muito, depende muito, cara, varia muito da do contexto, do mercado. Exato, do mercado, legal, boa. No final a gente vai falar mais um pouco, né, sobre como começar, como dar os primeiros passos, mas eu já quis fazer essa provocação para já sair um pouco do roteiro. Claro. Mas boa, muito bem. Gostei do conceito de flywheel de vendas, eu queria avançar um pouco mais nesse conceito e que você falasse um pouquinho mais sobre essas fundações obrigatórias dentro desse conceito, para descer e aterrissar um pouco mais, né, para a nossa audiência na prática, como é que a gente pode realmente tangibilizar essa questão, né, das fundações dentro do flywheel. Das fundações de vendas, né? Cara, nós entendemos na Inside que a gente tem 3 níveis de fundações, tá? Se a gente pudesse separar essas fases nas empresas e existe sim uma lógica ideal de por onde começar. Tá. Mas, novamente, cada empresa tem um cenário. Então, provavelmente você que está nos assistindo hoje vai se identificar mais ou menos com cada uma dessas frentes que eu vou falar. A primeira é o que nós entendemos que são as fundações iniciais mesmo, relacionadas aos processos de vendas e tecnologia. Então, tem aquele tema polêmico do CRM, né? Muita gente me pergunta, Rafa, você recomenda um CRM desde o momento zero da empresa? Sim, eu recomendo um CRM desde o momento zero da empresa. Né? Muitas empresas que a gente pega com operações de anos já que trabalham via planilha, tem problema com dado, tem problema com automação, tem muito, cara. Ou um RP, né, mais limitado, que não atende realmente o que um CRM atende. Então a gente tem ainda essa falácia, assim, eu acho que o pessoal ainda não entendeu da relevância e da importância que é trabalhar com uma mínima tecnologia pensada para a gestão do relacionamento, dos contatos, das vendas da empresa. Então, eu começaria por aí. Então, é o que nós chamamos do start. Assim, as fundações começam por ter um pipeline profissional de vendas, um funil bem desenhado de processos de vendas em um CRM, tá? Então, começamos por aí. Uma vez que as empresas já têm esse básico, né, rodando, elas costumam ter o desafio muito comum, que é o desafio da prospecção. Então, legal, eu já sei vender, já fiz umas vendinhas aqui, entendo como a minha máquina funciona, mas eu preciso gerar lead, eu preciso de demanda, eu preciso de reunião, né? Como é que eu consigo agora tracionar essa máquina? Aí vem as fundações de prospecção ativa
que a gente fala muito com as empresas, que são empresas que têm máquinas de aquisição outbound, inbound, ou seja, tem uma estratégia ativa de prospecção, né? Perfeito. Então, aí entra toda uma ciência de, cara, cadência, engagement, a gente pode entrar um pouquinho mais a fundo depois no podcast, em como fazer, como prospectar, né? E, por fim, eu chego nas fundações de uma equipe. Então, quando eu já tenho uma primeira equipe de vendas, que é um marco bem importante nas startups, nas PMEs, né? Que é quando o sócio, o fundador, deixa de vender pela primeira vez, já tem uma pessoa vendendo. Aí eu tenho também mais desafios relacionados a playbook, a método, a capacitação dessa pessoa, né? Porque o fundador, os sócios vendendo é meio que natural, mas uma pessoa que você contratou, né? Que não, digamos, conhece aquele produto, já é um desafio maior. Não, e aquela expectativa do fundador esperar que o vendedor venda como ele, né? Ou que a equipe venda como ele. Não, e sem ter um processo que está na cabeça dele, que é o grande desafio, porque a ideia é transferir, né, da cabeça do fundador esse processo para um método que seja replicável, que 2, 3, 4, 5 pessoas consigam fazer. Esse é o desafio. Talvez dentro das fundações que você citou, acho que seja a mais desafiadora, né? Ou a mais... Por isso que ela vem por último. Rápido, É um último estágio. Eu diria que a gente costuma falar, Tesori, que tem 3 fases de crescimento nas empresas que a gente atende, né? Tem a fase, assim, a primeira etapa de fundações mesmo, que está se estruturando uma área. E aí tem a etapa de tração, que é quando essa área já está validada e já tem um processo validado e agora você precisa sair de 3, 4 pessoas para 10, 20, 30 pessoas fazendo aquilo. E tem depois o último estágio da escala, que aí são empresas que já estão num ritmo insano, né, de crescimento. Nós costumamos falar que para fechar essa etapa inicial de fundações, essa parte de time, de método, de capacitação é a que mais pega. Eu queria dar um exemplo, até abrir um parênteses aqui. Quando a gente começa a empreender, a gente desenvolve um produto que a gente entende que resolve dores. Então, quando a empresa começa do zero, ela cria um produto pensando em resolver um problema, naturalmente. A partir do momento que você faz entrevista, que você entende como você resolve aquele problema, que você monta um produto, você começa a escalar a operação, às vezes a gente esquece de ver que dor que o produto resolve. Então, tem uma responsabilidade do produto também muito importante. O produto precisa, sim, ser bom, atender a dor que ele se propõe a resolver. E muitas vezes o time de vendas, ou mesmo o time de marketing, as pessoas novas que vão entrando na empresa, esquecem de usar o produto. Elas esquecem de testar e entender o que ele oferece, como ele funciona. A gente fica acostumado a fazer a demo, mas e na prática? Como que ele funciona? Quais as dores, as dúvidas, os desafios? Eu tenho um cliente, inclusive na mentoria, que eu não vou citar nomes, empresas, mas acho que é um caso legal, que ele tem um produto muito bom. É um produto que vende para B2B Enterprise, ou seja, as maiores empresas deveriam contratar aquele produto. E eles estão entrando agora no mercado, é super inicial o processo aqui dentro. Só que ele já tem clientes enormes, empresas super renomadas. Ele conseguiu o primeiro cliente, tipo, uma das startups mais hypadas do Brasil, assim. Como que ele fez isso? Foi fácil entrar? Não, porque eles não tinham nome, não eram conhecidos. Mas o que ele fez? Ele entendeu exatamente a dor que o produto resolve. Ele começou a acompanhar e prospectar o tal do cliente grande ali, da empresa que ele conseguiu vender. E ele fez, se não me engano, 41 touchpoints com aquele cliente. Falou com todas as pessoas que tinham algum tipo de influência em relação com aquela dor e com aquela área que ele resolve. E ele começou a perceber que, poxa, se eu entender exatamente como aquele cliente vai ver valor em mim, ele fez uma demo, gravou um vídeo, exatamente dizendo, olha, eu sei que vocês são assim, eu sei que vocês funcionam assim, esse é meu produto, ele resolve isso, eu sei que vocês têm esse problema. Mandou pelo LinkedIn, aí pro Red lá, e o cara já estava ignorando ele há meses, quando bateu o olho no vídeo conseguiu uma reunião. Então, entra uma questão de você realmente entender seu cliente. E assim você faz uma venda incrível de muitos milhões no ano para uma grande empresa, ter um carimbo ali de um logo incrível para um produto novo no Brasil. Por conta, óbvio, da insistência, mas não é só insistência. Não é só prospecção ativa, não é só outbound. É você realmente colocar a mensagem certa no timing certo para o cliente certo. E provar valor. E provar que valor. Você resolve o problema. Exatamente. Baita case. Adorei. Muito legal, muito legal. 41 touchpoints. E eu diria mais, no B2B, em média, vendas complexas, ciclo longos, tickets altos, muitas vezes você envolve 8, 9, 10 interlocutores diferentes. Exato. Num processo, com dezenas de touchpoints. E é isso, né? Se você está focado em resolver o problema, em mostrar o valor, e não só em apresentar ou falar o produto, né, faz muita diferença. E aí,
eu trago de novo a questão de marketing e vendas. Essa é uma batalha que, na minha opinião pessoal, não é só de vendas. Né? Marketing precisa estar junto nesses negócios. Eu preciso, do lado de marketing, entender que existem clientes grandes e potenciais que o time de vendas está trabalhando, e eu preciso dar suporte, apoio, ferramenta, informação, dado para que o time de vendas possa trabalhar. Faz sentido? Com certeza, com certeza. E aí, também tem uma outra camada de complexidade, que é você entender qual é o processo comercial que você tem. Justamente, vendas complexas exigem um processo mais longo, exigem mais touchpoints. Então, o que você vai falar em cada touchpoint? Para quem? E aí entra aí eu nem sei se a gente tem que falar de ABM aqui, mas entra toda uma outra camada de complexidade que tem um papel de marketing e growth ainda mais importante, porque até dando um contexto, não sei quanto que o público conhece de ABM, mas ABM basicamente é você estruturar um processo de vendas para contas-alvo que você quer conquistar, que são contas grandes, são contas complexas, são vendas difíceis, e que você começa a impactar e gerar um nível ali de conhecimento e influência em todos os touchpoints dentro da empresa, desde o influenciador, do analista, do coordenador, do gerente, do diretor, daquela área que você vai impactar, para você começar a gerar um interesse. E aí você vai ter suas contas-alvo, mais do que você abrir o funil, né, o funil amplo em cima e fechado embaixo, você abre um funil pequeno em cima, com poucas contas, muito esforço para fechar aquelas contas, e aí o trabalho de marketing de comunicação é essencial. Uma das dores que eu vejo acontecendo muitas vezes é que às vezes as empresas dividem marketing de growth, de aquisição. E quando você fala de B2B, tem uma parte de marca, de relações públicas, de fala, de speakers, de reputação, autoridade. Né? Autoridade que você precisa construir. Então não dá para você separar o growth de vendas do marketing. Todo mundo tem que estar olhando para a mesma coisa, porque no fim das contas é a voz da marca que vai chegar até o seu cliente, de diversas formas diferentes. Muito sentido, faz muito sentido. E é isso, acho que são modelos de vendas diferentes, né? Desde do ABM, do Field Sales, do Inbound, da venda ciclo curto, SaaS, né? Mas em todos os modelos você tem uma participação direta do marketing, seja mais intensiva no caso do ABM, e aí estamos falando de comunicação macro, até menos intensivo, ou mais área de produtos, como da PLG, então muito, muito bacana. E Thaís, o nosso propósito aqui no Hope Talks é trazer prática e simplificar, né, para a nossa audiência. Me dá um exemplo de um processo bem simples de integração de marketing e vendas que as empresas poderiam começar a desenhar amanhã ou implementar hoje. Você consegue trazer alguma dica prática de processo? Olha, defina o ciclo de vida do seu cliente, comum, para que todo mundo olhe para o mesmo ciclo de vida. Às vezes você tem marketing está olhando para um determinado ciclo de vida, vendas outro, e as coisas geram conflitos. Tem alguma dica prática de processo que a gente possa implementar, desenhar, começar a trabalhar hoje mesmo, amanhã? Pode fazer jabá? Super! Bom, então eu vou fazer meu jabá agora. E aí, justificando o porquê disso. A minha grande dor era não ter acesso às informações, tanto na Fix quanto no Quinto Andar. Eu queria saber o que o cliente estava falando e eu não sabia. E para mim aquilo era essencial para eu colocar tanto no meu conteúdo, na minha captação de leads, em todas as minhas campanhas, até nos meus posts como influenciadora corporativa da empresa, porque eu já estava em cargos que eu poderia falar e atrair pela minha imagem, pelo meu nome. E quando eu empreendi com a Elephant agora, né, que é essa minha nova empresa, a gente entendeu que a inteligência artificial pode ajudar muito a otimizar esses processos. E quando eu olho para toda uma jornada de um lead até ele virar cliente ou até ele ser perdido e voltar para o topo do funil para ser enriquecido, qual que é a melhor informação que eu tenho para tratar aquele lead de forma personalizada? O que ele está falando. Se eu conseguir falar com ele, seja no WhatsApp, se eu conseguir falar com ele numa reunião, o que ele falou ali é ouro pra gente, para eu conseguir fazer uma comunicação super personalizada e simples, que vai realmente resolver a dor dele, ou mesmo para eu, como marketing, como growth, aprender o que não está dando certo. Aprender por que ele não está convertendo. O que a gente criou na Elephant? A Elephant é uma inteligência artificial que consegue ouvir as reuniões de vendas. Ela consegue já integrar essas reuniões dentro do CRM de uma forma estruturada, a ponto das informações que foram faladas ali serem muito fáceis de ser consumidas. Seja para um vendedor parar de perder tempo fazendo anotação, porque isso a gente eliminou 100% da vida dele, ele não tem que anotar mais nada. Seja para ele ver as tarefas que ele tem que fazer, acelerar o follow-up. Seja para o time de marketing, de growth, conseguir consumir esses dados de informações de reuniões em massa para gerar insights sobre os porquês do processo funcionar ou não funcionar. Então, a gente consegue gerar esses resumos, integrar essas informações do CRM, triar essas informações e processar essas informações para que a gente gere insights para todas as áreas.
Você me perguntou uma solução simples, eu vejo que isso é tão simples quanto você plugar ela no seu processo, e aí a gente consegue justificar os motivos de perda. Ah, perdeu por não ter interesse, não é prioridade do cliente. Por quê? Ah, porque ele falou Y, Z, enfim, ele deu ali o contexto dele. Então, essa visão de disseminar as informações, a gente entendeu que a inteligência artificial facilita muito. Todas as informações que você tem no seu CRM já são ouro ali, mas são difíceis de consumir, porque são muito mais métricas quantitativas do que qualitativas. A gente coloca uma camada de informação quali, informação desestruturada, né, de conversas, de reuniões, de mensagens, processa e gera insights para todo mundo. Então essa é a minha forma até de contribuir para que essa integração de marketing e vendas facilite muito. Super, vai ajudar muito as empresas. Gente, eu estou testando essa ferramenta, e é incrível. É exatamente como a Thaís escreveu. Participo de uma reunião, faço uma call, essa call é gravada, depois é compartilhada comigo já no CRM, totalmente estruturado, organizado, e fica disponível para todo mundo que está no processo, né? E isso realmente traz muita vantagem, não preciso ficar anotando, registrando, lembrando, ou seja, a ferramenta faz o trabalho, né? Então, adorei a dica. Então, para quem quer começar hoje mesmo, utilize a Elephant, já está integrada com a HubSpot, muito simples, muito fácil. No final, a Thaís vai deixar aqui uma dica e um caminho para quem quiser testar rapidamente a Elephant, certo? Com certeza, é isso aí. Muito bom. Thaís, poxa, trabalhamos, começamos a ter um processo mais fluido, conseguimos olhar os dados, temos as informações, as áreas estão, né, já bem organizadas. Como medir o sucesso? Existe um caminho para saber, olha, poxa, a gente está indo no caminho certo, esse processo de integração está gerando resultados, a gente está vendo, está tendo mais visibilidade, está trazendo retorno. Como medir o sucesso deste processo, de integração entre marketing e vendas? Assim, o básico é você ter as mesmas metas, ou pelo menos metas semelhantes. Se o caso da empresa, de quem está ouvindo aqui, tem metas diferentes para marketing e vendas, tipo marketing ou growth vai até MQL, vai até SQL, vendas vai até a conversão, CS vai até o atendimento, retenção, upsell, enfim. Tem um conceito no Growth Hacking que eu gosto muito pelo conceito, não tanto na prática ali para implementar, mas conceitualmente é muito legal e dá para implementar nas empresas de forma a ter um mesmo ideal para todo mundo, que é a North Star Metric, ou seja, a métrica única que todo mundo enxerga que gera valor para o negócio, que prova que o cliente está percebendo a proposta de valor da empresa de forma a ele gostar, comprar e ficar retido naquele negócio. Porque muitas vezes a gente olha para a métrica de receita ou métrica de conversão. E a conversão é ótima, mas se você não tiver depois um bom acompanhamento, seu cliente pode sair e você nem percebe que você está tendo um churn alto demais a ponto de gerar um problema de eficiência. Se todo mundo consegue perceber qual que é a métrica que mostra que o seu novo cliente está usando o seu produto, está gostando, e todo mundo consegue ter aquilo de fácil acesso, visível. Então, por exemplo, se eu tenho um SaaS, eu quero ver se os meus novos clientes, sei lá, nos primeiros 3 meses estão usando. Todos os usuários deveriam estar usando aquele produto uma vez por semana, uma vez por mês, todo dia, depende do modelo de negócio. Se eu tenho uma consultoria, eu tenho que ver qual é o nível de engajamento e satisfação daquele cliente com a minha consultoria. Então, de novo, eu coloco o cliente no centro nesse caso para a gente ver se está funcionando. Óbvio, você vai ter as suas metas, você vai ter as metas de conversão e receita, e essas métricas precisam ser acompanhadas semanalmente nos rituais, precisa ter um acesso fácil a elas. Mas eu gosto de colocar uma camada de entender se os clientes estão felizes. Seja NPS, mas eu acho que NPS é a métrica um pouco mais espaçada, né? Geralmente a gente mede a cada 90 dias. Eu gosto de ver métricas de uso ou métricas de engajamento, de touch points. E aí, por isso que é tão importante envolver CS também. Porque se eu estou gerando uma conversão em vendas, passo a bola para CS e depois nunca mais olho para aquele cliente, pode ser que a minha venda não tenha sido de qualidade, pode ser que a gente não tenha clientes felizes o suficiente para recomendarem. E aí a gente volta para o começo, que captar leads é muito difícil. Quanto mais clientes felizes, mais indicação eu tenho. Claro. O melhor canal de aquisição do mundo é a indicação. E mais barato. Mais barato. Então, realmente, eu vou sempre bater na tecla de botar o cliente no centro, entender se ele está feliz, entender se ele gosta, construir métricas que tangibilizem se ele está feliz, a ponto de você entender quanto que isso pode reverberar para o topo do funil. E todo mundo tem isso na cabeça. Todo mundo vai ter suas próprias metas, mas todo mundo tem que ter isso na cabeça. Quais são os dilemas mais comuns dentro desse contexto de dados e inteligências aplicados à venda, cara? Esse hoje poderia dizer que talvez a principal dor de um departamento comercial,
dentro das indústrias, né? Lembra, a gente estava falando agora há pouco sobre como a novidade do SaaS chegando no mundo, tudo que estava acontecendo com as empresas de tecnologia. Cara, isso mudou a forma... O que acontece? A forma de se comunicar mudou, né, Tesori? Eu recebi pedido por fax na Gerdau. Eu tinha orgulho de carregar um bip, né? Não sei se vocês lembram disso, gente. Não existia celular, então quando o bip tocava, a gente ficava... Então, assim, a forma de comunicação, ela era mais lenta. Então, para aquela época, então, o mainframe das indústrias era um fluxo de informação e dados de comunicação mais lento, se consolidou dessa forma. Só que à medida que a gente traz, né, a internet para dentro do jogo e depois toda a parte de aplicativos para dentro do jogo e a velocidade da comunicação, isso mudou completamente a forma de atuar. Só que todas as indústrias, né, cara, elas hoje enfrentam uma dificuldade nesse aspecto, porque ainda são processos e fluxos operando num modelo um pouco mais antigo. E o SaaS entregou primeiro, talvez até por uma questão geracional, quem está mais próximo ali das indústrias de software as a service, são pessoas mais jovens, então a aderência, a forma realmente, né, de se comunicar talvez já seja essa. Por que eu estou tocando nesse assunto antes de falar especificamente das dores? Porque eu entendo que essa característica é, na verdade, o principal ator das dores. Porque você vai no médico, você está sentindo uma dor, ele vai fazer um diagnóstico para ele entender qual é a causa, efetivamente, daquela dor. A dor ela pode ser só, né, um efeito, não é o efeito real, né? Então eu acredito que a forma como a comunicação hoje em dia acontece deixa algumas lacunas no processo. Quer um exemplo claro? Você pega um forecast de vendas dos vendedores antigamente, era muito baseado em dados empíricos. Eu acredito que, eu acho que... Então, você pauta o seu resultado da indústria, da toda a sua produção, da sua logística, do seu supply chain, num dado que está baseado numa crença. Com todo respeito, turma, eu sou da indústria, mas essa é a realidade. Em paralelo, se você tem uma inteligência artificial ou dados específicos, e a gente sai do campo da crença ou do campo do que eu acho, e a gente entra para especificamente, são dados factuais. Ele acontece dessa forma e por uma projeção baseada num algoritmo, esperamos que esse seja o evento que poderá vir a acontecer. Isso muda completamente a atuação do time de vendas, da indústria, do supply, da logística. Isso mexe com toda a indústria. Então, é um dado muito sensível. E nós precisamos catequizar as pessoas da indústria a usar esses dados e a aderência no fim do dia dos vendedores, dos gestores e toda a equipe que precisa lidar com isso no dia a dia. Para mim, essa é a principal dor. Legal, legal. Muito legal. Então, ou seja, existe uma causa raiz que tem gerado efeitos colaterais, né? Como exatamente. Você bem colocou. E eu gostei muito do que você falou, né? Isso aí, sem demérito, e aliás, assim, existem centenas ou milhares de empresas muito bem-sucedidas que operaram e ainda operam nesse modelo tradicional e dão muito certo, né? Mas é aquela coisa, você comentou, chegamos a um momento que, assim, ou mudamos, ou certamente vamos ter problemas maiores, porque a velocidade das coisas exatamente, né, acaba sendo muito, muito rápida. Então, sair do achismo, sair, né, do feeling, da crença, né, por uma questão mais matemática, né, e mais em cima de algoritmos de inteligência e dados. Sim. É por aí, né? Sem dúvida. E acho que a gente pode trazer um outro assunto para ajudar, né, toda essa salada, vamos dizer assim, né, porque no fim do dia são muitas informações, né, e de diferentes cores e aspectos e texturas que a gente precisa lidar no dia a dia. Uma das coisas que eu gosto de falar, sempre quando eu falo sobre esse tema, muitas empresas já fizeram uma tentativa, né, então hoje é assim, engraçado, quando eu estou com a Spark Sales visitando, no primeiro momento, 8 anos atrás, mais ou menos, eu tinha que explicar o que eu fazia. Não, veja bem, deixa eu te explicar o que eu faço. Hoje as pessoas já entendem, e eles já tiveram 1 ou 2 iniciativas de tentativas, mas com um sucesso questionável. Qual é o resultado financeiro? Qual foi o valor gerado
por implementar um CRM ou uma política de dados, ainda não é tangível muito, porque a gente deixou passar algumas lacunas na implementação, não tem aderência da equipe. Óbvio, se você não tem aderência da equipe dentro do CRM, a probabilidade de você ter um resultado bom é muito baixa, né? Tem até um jargão, né? Uma gíria do pessoal de dev, né? Isso é garbage in, garbage out. Então, se você, cara, colocar informação ruim dentro do seu sistema, é óbvio que ele vai te retornar uma informação ruim também. Então, eu acho que parte das dores que a gente enfrenta também está relacionado a isso. Cara, muito legal, muito legal. É todo um ecossistema, né? Toda uma orquestração para chegar no final do dia a essa capacidade de análise e inteligência que possa te dar essa projeção. Cara, muito bacana. Existe algum playbook, um método, um processo mais abrangente, holístico, em relação a essa questão, né, de estruturação, estratégia de dados e inteligência? Eu sei que você construiu plataformas bem-sucedidas de vendas, né, usando, né, os dados como o core dessas plataformas. Existe um método, um modelo, algum conceito em cima disso? Eu acho que a gente pode explorar, sim, dessa forma. Eu tenho, por conta de conhecer a indústria, né, o dia a dia do vendedor, do engenheiro, né? Eu sinto que cada indústria tem uma identidade. Veja, quando a gente está falando de SaaS, né, a gente tem operações mais fluidas, com menos touch points, né, ou todo o fluxo, falando de jornada do cliente, por exemplo, cara, ele é praticamente 100% online, os produtos já estão na prateleira, mais fácil. Então, assim, a gente tem um método já validado por dezenas de unicórnios brasileiros, não vamos citar as milhares que existem no mundo, mas assim, que é uma metodologia, e aí você pode usar inbound, outbound ou outbound, falando só de vendas, ou outras metodologias que funcionam para SaaS. O que eu entendo que pode ser um grande obstáculo, e se a gente não estiver atento, isso pode gerar um problema muito grande, você querer replicar essas estratégias, tal qual você lê no livro, diretamente na indústria. Não vai funcionar. O que a gente precisa? A gente precisa compreender efetivamente, em primeiro lugar, qual é o desafio que eu quero buscar dentro da... Tá, beleza, eu vou implementar um CRM. O que eu quero efetivamente a partir dessa implementação? Qual dado eu quero minerar? Uma observação sobre isso ontem, na minha palestra lá no fórum da Embramerc, eu estava comentando sobre esse tema, que assim, a gente não está atrás de dados. A gente está atrás de informação. É que a informação ela vem a partir dos dados, certo? Se você tiver isso muito claro, eu preciso converter mais, eu preciso de uma informação para me ajudar a converter mais, eu preciso de uma informação... Se você tiver isso muito claro, aí a gente volta para a parte de métodos. Eu vou utilizar um CRM, que pode pegar toda a jornada do cliente, se eu estou interessado em nutrir, se é uma jornada de conversão, né, se o tempo de conversão de venda mais longa. São vários métodos que eu vou acoplando, de certa forma, como se fosse um artesão para a indústria. Não adianta vir com um playbook que você comprou do seu guru preferido da internet e botar na tua empresa, não vai rodar. A probabilidade de bater lá e não ter sucesso é muito grande. Então você precisa contratar uma empresa para que faça uma leitura dos processos de vendas, quais são as interfaces de vendas com outros departamentos, quais as informações que precisam pular na tela para o gestor olhar e falar, então, peraí, se isso está acontecendo, eu preciso tomar tal ação. E aí sim, a partir de mapear isso, a gente vem para uma implementação. Por último, mais um detalhe, turma, não venha com uma implementação top-down na cabeça do vendedor, querendo o resultado para amanhã. Coloque lá no seu Gantt para você fazer isso de forma gradativa. Entregue primeiro um pipeline com algumas SLAs, sabe? Vamos fazer isso de forma suave, porque o vendedor ele é movido a vendas. E todas as outras ações que inconscientemente ele entenda que não o drivam, não o levam a fechar um negócio, é instantâneo uma repulsa, porque o cara está acostumado a fazer de um jeito. Inconscientemente ele quer buscar um negócio, o cara tem que entrar no CRM para poder ficar preenchendo, cara, não funciona. Escolha uma ferramenta que vai automatizar um pouco mais as suas ações, certo? E vá devagar. Aí sim a gente pode ter um sucesso muito maior do que você espera. Gente, chegamos ao final desse episódio tão especial que a gente preparou para você.
né, esse resumo, esse compilado das principais entrevistas sobre vendas e processos comerciais que realizamos até hoje aqui no Hook Talks. Então esse é um formato novo, inovador, que a gente está testando. Então deixa aí seu feedback, deixa seu comentário se você gostou, se você não gostou, né? Então espero que você tenha gostado muito desse formato e claro, se você gostou a gente vai produzir novos conteúdos, né, nesse formato e nesse modelo. E mais uma vez eu agradeço para você que acompanha o nosso canal, para você que curte os nossos vídeos, que assiste aqui os nossos conteúdos. São milhares, já chegamos a milhões de pessoas aqui participando desse canal, então eu agradeço um a um por acompanhar e por investir esse tempinho nesse aprendizado que é tão importante para a sua empresa, tá certo? Gente, então é isso, espero que você tenha gostado desse episódio, né, e continue acompanhando a gente aqui no Hook Talks. Toda semana temos entrevistas exclusivas com executivos de marketing, vendas, pós-venda, tecnologia, gestão, liderança, crescimento. Toda semana tem um conteúdo novo para você, tá certo? É isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio do Hook Talks.